Ora, mais uma vez, boa tarde a todos. Penso que podemos começar, Helder. Eu vou só aqui fazer uma pequena Sim, diria que sim. apresentação aqui do nosso orador, o Helder Gonçalves. É gestor de produto da área de colagem, betomação e impermeabilização. Colabora com o Grupo Saint-Gobain há 10 anos, sendo que os últimos 5 anos está no departamento de marketing. E nos últimos 2 anos é em exclusividade gestor de produto destas áreas. O Helder é engenheiro de materiais e hoje vai nos apresentar algumas soluções de impermeabilização e de colagem. Portanto, vai permitir que façamos um projeto sem meter água, não é, Helder? É isso mesmo, Carlos, obrigado. Boa tarde, boa tarde. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso webinar, desta vez que realizamos através da Academia Saint-Gobain. Desde já também muito obrigado à Academia pelo convite para poder fazer parte desta sessão, apresentar um tema que consideramos bastante importante. Desta vez, como eu ia dizendo, o tema é sobre impermeabilização e colagem em zonas úmidas e piscinas também, que acabam por ser zonas muito particulares do ponto de vista de solicitações que colocam às soluções de colagem e de impermeabilização. Bom, vamos avançar então. Uma breve esquematização do que é que vamos abordar hoje. Primeiro, uma introdução. Depois, vamos abordar ligeiramente algumas das soluções de impermeabilização sobre cerâmica, concretamente sobre cerâmica. O foco é soluções de impermeabilização e de colagem associadas à cerâmica. Depois, também as soluções de colagem de cerâmica e de pedra natural, naturalmente. Soluções de automação e selagem. Numa segunda parte, alguns sistemas construtivos que nós consideramos ser os mais vulgares no que toca a este tipo de soluções de impermeabilização e colagem de cerâmica em simultâneo. E aqui vamos com alguns sistemas construtivos tipos casas de banho com suportes instáveis, varandas e terraços sem carbonatações, caves e piscinas. Muito bem. Começando então... O cruzamento de impermeabilizações com colagem de cerâmica é algo muito comum em todos os edifícios, sejam moradias de pequena dimensão, sejam edifícios de maior dimensão, edifícios coletivos ou edifícios de serviços. Nós frequentemente conseguimos identificar áreas onde é necessário fazer uma impermeabilização previamente à colagem de cerâmica. Varandas e terraços, casas de banho, saunas e outras zonas úmidas, piscinas e também pisos térreos, que por vezes têm a ação de água por ascensão capilar através do pavimento. Bom, principais riscos então associados a esta não preocupação com a impermeabilização e a colagem de cerâmica, ou, eventualmente, a escolha de uma solução errada ou uma incorreta aplicação. Acima de tudo, começa logo por haver danos funcionais estéticos, ou seja, começam a aparecer patologias. E estas patologias, eu vou mostrar algumas à frente, podem ser unicamente estéticas, podem ser também bastante aprofundadas e técnicas, que trazem consequências. São consequências que se podem manifestar de imediato ou a longo prazo. Naturalmente, tem também impacto na saúde e no bem-estar de quem habita os espaços. E, portanto, não é só estético, técnico, mas também na qualidade de vida de quem usufrui dos espaços. E, naturalmente, o tempo de vida útil destas soluções que apresentam patologias de forma precoce será também mais reduzido, mais diminuto do que aquilo que se pretende deste tipo de soluções. E, naturalmente, sem esquecer a reparação. A reparação de soluções de impermeabilização são sempre bastante complexas. Costumamos dizer às vezes em tom de brincadeira que fazer fazer bem à primeira não é fácil, exige algum cuidado, mas reparar é ainda mais difícil e é ainda mais complexo e de custos normalmente também mais elevados. Portanto, os riscos, as consequências que vêm deste descuido são realmente elevadas. Alguns exemplos de patologias bastante comuns quando há este cuidado. Zonas úmidas, vemos aqui exemplos de casas de banho
em que há uma degradação precoce de todos os elementos construtivos, de betonilha, de paredes, de cerâmica, de todos os elementos. Eventualmente também o vizinho de baixo estaria já a sofrer as consequências deste descuido do ponto de vista de solução aplicada. E, portanto, nestas zonas as patologias aparecem normalmente associadas a uma inexistente ou deficiente impermeabilização, uma má execução dos pontos singulares, como podemos ver aqui nesta segunda imagem em baixo, ou, eventualmente, alguma falta de cuidado com a preparação de suporte e a existência de fissurações estruturais ou de retração. Varandas e terraços, outro sítio bastante comum onde encontramos soluções de colagem de cerâmica ou de acabamento cerâmico em que a parte da impermeabilização não foi devidamente cuidada e, portanto, começamos a ver patologias. Temos aqui alguns exemplos. São aqui, esteticamente, não é interessante, mas, acima de tudo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de dificuldades, de problemas que trazem para as habitações, também não é nada favorável. Portanto, aqui este tipo de patologia está normalmente associada à inexistência ou deficiente impermeabilização, uma má execução dos pontos singulares e, eventualmente, também alguns problemas de suporte. Um outro exemplo de patologias bastante comum em piscinas. As piscinas também, uma área onde a aplicação de cerâmica deve ser complementada com impermeabilização. É também comum encontrarmos aqui alguns descuidos que depois resultam neste tipo de patologias que aqui vemos. Destacamento dos revestimentos, aparecimento de fugas de água, aparecimento de carbonatações e, portanto, as causas mais comuns é a existência de suportes instáveis. As causas mais comuns para este tipo de patologia são, portanto, a inexistência de suportes instáveis e da respectiva fissuração, a aplicação de sistemas de impermeabilização inapropriados, uma má execução dos pontos singulares, aqui em particular as transições pavimentos-paredes, exposição prolongada da piscina sem água, que faz com que a pressão e a dilatação térmica a que normalmente os corpos cerâmicos estão sujeitos seja alterada e, portanto, digamos que a estabilidade da piscina é alterada. E, naturalmente, aqui a degradação utilizada, do material utilizado para a betonação das juntas, que também acaba por comprometer o sistema, caso não seja o adequado para piscinas. Ora bem, algumas patologias e, portanto, agora entramos num outro tópico. As necessidades de impermeabilização, de uma forma genérica, são transversais a todas as tipologias de obra nova ou renovação. Nós, como eu já fui falando de início, em obra nova, normalmente os cuidados com a impermeabilização são sempre mais fáceis, porque é sempre mais fácil fazer uma impermeabilização em obra nova que propriamente numa reparação. Ainda assim, deve ser sempre considerada nos dois cenários. Numa renovação em particular, teremos de ter mais atenção ao estado dos suportes e, eventualmente, fazer um tratamento prévio do estado destes suportes para depois podermos aplicar uma impermeabilização. Ok? Entro agora em algumas das nossas soluções de impermeabilização, mas, antes de tudo, fazer aqui um breve destaque sobre a necessidade de avaliarmos os suportes. A preparação de suporte. É necessário, temos aqui quatro tópicos que consideramos essenciais analisar um suporte. Antes de tudo, a planimetria, verificar se o suporte está plano, porque depois vamos aplicar uma impermeabilização e também um revestimento cerâmico. Portanto, se não tivermos o suporte plano, não vamos conseguir uma correta planimetria nem uma correta colagem depois das peças cerâmicas. A porosidade, verificar se o suporte se encontra normalmente poroso e com uma absorção adequada, e se não estiver, naturalmente, ter isso em consideração na escolha das soluções. A dureza, analisar se o suporte se encontra com a dureza adequada ou se, eventualmente, apresentará alguma friabilidade. Caso isto não seja verificado, terá que ser previamente reparado. Aqui também a aderência, um ponto importante.
na aderência, e aqui é acima de tudo importante, numa situação de renovação, perceber se os suportes que nós temos estão ou não em perfeitas condições para receber a aplicação de um material sobre ele, não é? A limpeza e também, por fim, a umidade dos suportes. Soluções de impermeabilização, ou neste caso mais específico, alguns dos produtos de impermeabilização. Relembro, as impermeabilizações que nós hoje estamos a abordar são focadas para aplicações sob cerâmica e, portanto, alguns de vocês podem considerar que há mais soluções de impermeabilização. Sim, há, naturalmente. Aqui temos o foco nas soluções para aplicação sob cerâmica, ok? Em zonas úmidas e piscinas. Bom, a primeira delas todas, Weber Dry 824, uma argamassa monocomponente, flexível, que deve ser revestida com cerâmica ou pedra natural, mas também poderá ficar exposta à água, caso seja água potável. Mantém a potabilidade da água, tem um certificado EPAL para potabilidade da água, e pode ser aplicada em casas de banho, cozinhas, varandas e piscinas. Portanto, uma argamassa bastante transversal do ponto de vista de aplicações. Em baixo, Weber Dry Fill. Isto é um produto que lançámos recentemente, uma impermeabilização flexível, pronta a aplicar, que já vem em pasta, pronta a aplicar, e que é para aplicação em interior e exterior, casas de banho, zonas úmidas, varandas e terraços, e que deve ser também revestível com pedra cerâmica, com pedra ou com cerâmica. Uma chamada de atenção em particular a este produto, o Weber Dry Fill, é um produto que lançámos recentemente e que incorpora na sua composição, em substituição de areias e de inertes naturais, incorpora partículas de borracha, o que faz com que o produto tenha uma trabalhabilidade bastante distinta dos convencionais e que, do ponto de vista de facilidade de aplicação, seja realmente bastante diferenciador. Já agora, também do ponto de vista de sustentabilidade, porque fazemos um reaproveitamento neste caso, de pneu reciclado, borracha de pneu reciclado, e que é incorporada neste produto, do ponto de vista de sustentabilidade, tem um impacto bastante positivo. Referir também, já agora, que a própria embalagem que usamos é uma embalagem de plástico reciclado. Bom, uma outra solução de impermeabilização, Weber Dry KF, uma argamassa cimentícia de menor flexibilidade, com alguma rigidez, mas que tem como grande mais-valia o facto também de resistir não só à pressão positiva, mas também à pressão negativa em situações de impermeabilização. Weber Dry KG, na prática é um reboco que também tem a capacidade de impermeabilizar. Faz a regularização dos suportes, mas ao mesmo tempo a impermeabilização dos suportes. Ainda no campo das impermeabilizações, uma outra solução, o sistema Weber Dry Roll, não é baseado em argamassas, nem produtos em pasta, é sim uma manta de polipropileno pré-fabricada, que permite fazer essa impermeabilização previamente à aplicação de cerâmica. É particularmente interessante para suportes, para áreas de maior dimensão ou para suportes que apresentem alguma instabilidade estrutural. Esta solução baseia-se não só na manta, na membrana Weber Dry Roll, mas também em alguns acessórios específicos, como são o caso, e aqui vemos algumas imagens, de peças específicas para fazer o remate nos cantos. Weber Dry Roll Canto In, Weber Dry Roll Canto Out, para cantos interiores e cantos exteriores, mas também uma Weber Dry Roll banda, uma banda para fazer o remate, a união das várias rolos que venham a ser aplicados, como vemos aqui em baixo nesta imagem. Bom, e por fim, Weber Dry Fibroelástico, uma membrana pronta a aplicar, também para impermeabilização, que é aplicada a rolo, que é possível ficar exposta, tem resistência aos UVs, mas que também pode ser revestida com revestimento com elementos cerâmicos. Por fim, não querendo estender-me demais, alguns elementos complementares que são também usados nas impermeabilizações. As redes, os cantos de reforço de zonas específicas
e as bandas para as transições entre pavimento e parede ou nas zonas de esquinas. No que toca à colagem. Bom, as argamassas de colagem respeitam uma norma específica, 12.004, que nos apresenta três tipos de produtos: os cimentícios, os de dispersão e os reativos, com diferentes classes de aderência. E depois, adicionalmente, há características, principalmente nos cimentícios, que devem ser consideradas: o deslizamento, o tempo aberto, a presa e a deformabilidade. Bom, isto não vou entrar em detalhe nisto, é só para ficarem com esta nota de que as argamassas cimentícias, as argamassas de colagem devem seguir esta norma em específico. Soluções, então, para fazer a colagem sobre as impermeabilizações. Abordamos primeiro as impermeabilizações, agora as colas, e a seguir vamos à questão dos betumes. Estamos então na parte das colas. Do ponto de vista de colagem, as nossas soluções para colagem sobre impermeabilizações são então o Weber-Col Flex M+, Weber-Col Flex L+, Weber-Col Flex XL+. Basicamente, em função, e temos estas três, as três permitem a aplicação sobre suportes impermeabilizados. De qualquer das formas, em função do tamanho da peça que queiramos colocar, devemos ajustar a cola adequada. Chamo também aqui a atenção para o Weber-Col Flex Leve, que é um produto que lançámos não recentemente, já há cerca de 2 anos, que é um multifunções também do ponto de vista de aplicação, de interior e exterior, para as mais diversas tipologias de pedras ou de cerâmicas, e, portanto, permite também a aplicação sobre suportes impermeabilizados. É uma argamassa que nós consideramos como bastante interessante. É uma argamassa que os sacos de 12,5 kg permitem fazer o mesmo que um produto convencional de 25 kg. Isto porquê? Porque a sua densidade é realmente bastante mais baixa, incorpora também partículas de borracha triturada que lhe dão uma leveza bastante característica e uma facilidade de aplicação bastante interessante. Ainda no campo das colagens, 2 produtos muito específicos: Weber-Col Aqua Plus, que permite a colagem e automação em piscinas, e também Weber-Col XXL, um produto à base de poliuretano, que permite a colagem em situações de real complexidade, suportes bastante mais instáveis, com alguma vibração, e, portanto, estes dois são para aplicações muito específicas. Bom, e como eu fui dizendo atrás, quando estamos a fazer a seleção das argamassas de colagem, devemos ter em consideração 3 coisas essenciais. O local onde vamos aplicar cerâmica, ou o elemento pétreo, o tipo de suporte e, já agora, o formato das peças. Estas 3 características são as características essenciais a ter em consideração quando fazemos a escolha quando estamos a selecionar a argamassa de colagem. E, em função disso, definir ou escolher o produto adequado. Não vou entrar em grande pormenor nisto, de qualquer das formas. À medida que pretendemos aplicar peças de maior dimensão, a exigência colocada aos elementos, ao elemento de colagem é também maior, e, portanto, devemos aplicar colas também de melhores prestações. Só que uma nota, não tenham isto, não percam isto de memória, que então devemos ter sempre em consideração onde é que vamos colar, sobre o que é que vamos colar e o que é que vamos colar. Em função disso, escolher então a cola adequada. Neste caso, não vou entrar mais uma vez, não vou entrar em pormenores, mas considerar estas 3 particularidades para depois escolher a cola adequada. Aqui, naturalmente, o tipo de suporte é, em todos eles, impermeabilizações. Não é uma variável que nos apresente grandes dificuldades. De qualquer das formas, tenham sempre isto em consideração, seja colagem sobre impermeabilizações ou sobre suportes diferentes. Isto é transversal a todos os suportes. Ok, ainda no campo da colagem, referência apenas a 2 pontos importantes. Um ponto bastante importante, que é a técnica de colagem.
Não sei se vocês estão familiarizados com isto, mas nós vulgarmente falamos e na nossa documentação apresentamos informação sobre a metodologia de colagem. Referimos muitas vezes que as peças devem ser coladas por metodologia colagem simples ou colagem dupla. Colagem simples é quando aplicamos a cola apenas no suporte. Com uma tola charenteada, a cola é espalhada no suporte e depois colocamos a peça cerâmica sobre a cola previamente aplicada. Quando estamos a falar de colagem dupla, a colagem dupla é a aplicação das peças, da cola, no suporte, mas também no tardós da peça cerâmica. Isto, a colagem dupla, é realmente importante a partir do momento em que tenhamos situações de maior exigência. E as maiores exigências são suportes em exterior, suportes tendencialmente vidrados ou peças cerâmicas de grandes dimensões. Genericamente, peças com mais de 30 por 30 deveria-se aplicar a metodologia de colagem dupla. Aplicar no suporte e aplicar também no tardós da peça cerâmica. E por fim, a betomação. Bom, o que é que se espera então da betomação? Da betomação há duas características ou duas expectativas a ter em consideração. O desempenho estético e também o desempenho técnico. Do ponto de vista de desempenho estético, o que se espera da junta entre peças cerâmicas é que esteticamente tenha uma textura interessante. Seja ela fina, seja areada, mas a possibilidade de ter uma textura interessante e também a possibilidade de ter um acabamento colorido. Muitas das vezes para ter continuidade com um elemento cerâmico ou, eventualmente, para criar contraste com um elemento cerâmico, mas a questão da cor é uma questão que vulgarmente é esperada dos produtos de betomação. Do ponto de vista técnico, também tem a sua função, naturalmente. Espera-se que um rejuntamento, um betume entre peças cerâmicas tenha resistência à abrasão, que seja capaz de acomodar as tensões que possam existir entre elementos cerâmicos e, em algumas situações muito específicas, tenha ainda características adicionais: resistência química, resistência mecânica, resistência à imersão constante, em situações de piscina, por exemplo, e, eventualmente, resistência também a limpezas sistemáticas e com elementos de limpeza bastante agressivos quimicamente. E, portanto, há também aqui o desempenho técnico associado aos elementos de betomação. Referência também a algumas juntas de colocação. Estas são as juntas que normalmente devem ser executadas num painel cerâmico. Juntas de colocação, junta perimetral ou de esquina, juntas de fracionamento e junta estrutural. Juntas de colocação que resultam dos espaços vazios entre peças cerâmicas. Juntas perimetrais ou de esquinas que resultam da transição entre pavimento e parede no remate entre pavimento e parede, na zona de junta, e que deve ser preenchida com materiais elastoméricos. Juntas de fracionamento, sempre que temos extensões de cerâmica de maiores dimensões ou de grandes dimensões, devemos criar áreas de fracionamento que devem ser delimitadas com materiais elastoméricos para que o painel cerâmico tenha zonas para acomodar as tensões que venham a ser mais intensas. E também as juntas estruturais que devem ser respeitadas sempre que fizermos a aplicação de um painel de cerâmica em um painel numa parede ou num pavimento. Bom, na betomação, produtos então que nós temos e que podem ser utilizados em zonas úmidas e eventualmente alguns até em zonas de imersão constante de água. Weber Color Premium, com acabamento, uma junta cimentícia, disponível em 42 cores, de acabamento fino, para interior e exteriores, que é resistente aos fungos e que é impermeável e, portanto, pode ser aplicado também em zonas úmidas. Weber Color Evolution, uma junta, um betume pronto a aplicar, isto é um betume que já vem pronto a aplicar, que permite também a aplicação em zonas úmidas, interiores, tem capacidade para resistir à proliferação de fungos e, portanto, mantém a cor estável durante bastante mais tempo e a cor mantém-se também mais consistente e sem manchas. Isto é um produto isento de cimento e, portanto,
as dificuldades que vulgarmente aparecem associadas às juntas cimentícias, do ponto de vista de carbonatações, aqui não se manifestam. Também o Weber Epoxy, uma betumação, um produto epoxídico para betumação de juntas em locais de elevada exigência. E quais é que são os locais de elevada exigência para estes produtos? São normalmente as piscinas, as instalações industriais, eventualmente cantinas, têm limpezas constantes e bastante agressivas e, portanto, zonas onde o ataque químico e a degradação seja realmente bastante elevada, é apropriado usar um produto de base epoxídica, um Weber Epoxy, que temos disponível em 42 cores. E, por fim, também o Weber Color Flex, um produto para exterior, que dá um acabamento, ou que permite obter um acabamento areado. E, por fim, não menos importante, igualmente importante, as juntas técnicas, as juntas perimetrais e as juntas de fracionamento, que devem ser preenchidas sempre com materiais elásticos. Para quê? Bom, nós sabemos que um painel cerâmico tem movimentos. E os movimentos manifestam-se essencialmente nos contornos, nos perímetros ou em panos bastante grandes. Podem também manifestar-se periodicamente em algumas zonas específicas. O cuidado em fazer este fracionamento ou estas juntas perimetrais prende-se com o facto de criarmos zonas mais pequenas, delimitadas então por elementos elásticos, que permitem que essas tensões que se geram num painel cerâmico sejam acomodadas e libertadas nesses elementos elásticos. Nós temos dois produtos para fazer estas zonas técnicas, estas juntas técnicas. Um mais dedicado à selagem, ao preenchimento destas juntas quando temos painéis cerâmicos, Weber Color Seal Ceramic, e um outro, chamado Weber Color Seal Stone, para quando se trata de revestimentos de pedra. Muito bem. Abordei até agora os produtos. Entro em alguns sistemas construtivos que nós consideramos bastante comuns e, portanto, alguns exemplos de sistemas construtivos típicos em que temos impermeabilização e também colagem de cerâmica. Bom, rapidamente identificamos aqui algumas zonas onde isso acontece: varandas e terraços, casas de banho, lavanderias, caves, piscinas. Numa casa de banho, por exemplo, entramos agora no pormenor de uma casa de banho, uma solução construtiva bastante comum. Começamos por ter uma regularização, Weber Floor Base, que poderá ter então uma rede ou não. É uma betonilha. Depois, sim, entramos na impermeabilização e numa situação destas de casa de banho, provamos aqui duas soluções. Há duas soluções, a escolher uma, naturalmente. Weber Dry 824, uma argamassa em pó flexível, e também o Weber Dry Fill, ou Weber Dry Fill neste caso, ou uma ou outra, que é uma argamassa já pronta a aplicar. Do ponto de vista de colagem, Weber Col Flex M, L ou XL, dependendo naturalmente do formato da cerâmica, como já vimos atrás, em função do formato de cerâmica, selecionar a argamassa de colagem adequada. Uma automação Weber Color Premium, uma automação colorida Weber Color Premium, nestas zonas é o produto adequado, tem resistência aos fungos e é impermeável, portanto, adequado para zonas de casa de banho. E também, por fim, a selagem colorida, um material elastomérico para fazer o remate das juntas mais técnicas. É também utilizado, já agora, o Weber Color Seal Ceramic ou Seal Stone, é usado também no remate entre a cerâmica e os elementos sanitários. Pontos a destacar então desta solução, ou cuidados que são essenciais para que a solução seja durável. Naturalmente realizar pendentes para a zona do ralo. Tratamento de pontos singulares.
E os pontos singulares mais críticos nesta situação são, portanto, a transição de pavimento-parede. E para a transição de pavimento-parede, usar uma banda específica, Weber Dry Banda. Vemos aqui um pormenor. Na prática, é uma banda elástica que fica embebida quer na argamassa que existe no pavimento, quer na argamassa que existe na parede. E, portanto, a zona que tendencialmente mexe e tem tendência ao aparecimento de uma fissura, fica acomodada com um elemento elástico que nos impede que isso se manifeste. Tratamento de cantos. Vemos aqui um bom exemplo, um canto interior. Deve ser realizado com uns cantos pré-fabricados específicos, embebidos também na argamassa. Vemos aqui um exemplo em baixo. E a execução também de a aplicação de elementos pré-fabricados, quer seja em ralos, quer seja em tubagens, como vemos aqui estes dois exemplos. Isto são, de facto, pontos bastante importantes e que devem ser considerados quando se define um sistema destes em casa de banho. Ainda em casa de banho, mas agora uma situação diferente. Uma casa de banho com suportes instáveis. E o que nós temos aqui de suportes instáveis, neste exemplo em concreto, esta imagem mostra-nos, remete-nos para uma situação de suporte de madeira. De qualquer das formas, poderia ser um outro suporte instável de outra natureza, mas suportes que, do ponto de vista de movimentação, apresentam sempre alguma instabilidade. Neste caso em particular, e porque estamos a tratar de madeira, e a madeira é, digamos que pode absorver a água das argamassas e com isso inchar e, portanto, ficar ainda mais instável, recomendamos genericamente que se estivermos a trabalhar com suportes de madeira, que se aplique, comece por aplicar um primário, Weber Primo Universal, e depois, então, a argamassa, depois então a impermeabilização. Neste caso em específico, a nossa proposta é a aplicação do sistema Weber Dry Roll, uma manta pré-fabricada de polipropileno que, por ser um elemento pré-fabricado bastante resistente, consegue ter a capacidade de acomodar essas tensões que venham do suporte, sem apresentar fissuração. Naturalmente, esta manta pré-fabricada Weber Dry Roll deve ser fixada com uma cola específica, neste caso Weber Coll Flex M. Depois, então, temos o suporte impermeabilizado e passamos à parte da colagem. Colagem, mais uma vez, Weber Coll Flex M, L ou XL+. Em função do formato da cerâmica, selecionamos então a cola adequada. A betomação, Weber Color Premium. E também a selagem colorida, Weber Color Seal Ceramic ou Weber Color Seal Stone, para executar as juntas técnicas e remates também com elementos sanitários. Pontos a destacar então nesta casa de banho com suportes instáveis. Bem, primeiro deles estou a tratar os pontos singulares, as bandas na transição de pavimento-parede ou nas zonas de esquina, parede com parede. Se as esquinas estiverem instáveis, devem ser previamente tratadas com esta banda elástica, Weber Dry Banda, como vemos aqui embaixo, nesta imagem. Tratamento dos cantos com elementos pré-fabricados. Os cantos interiores e exteriores são sempre as zonas críticas. É a zona onde é sempre muito difícil garantirmos que a impermeabilização é contínua e que vai suportar as tensões que se manifestam nestas zonas. Portanto, a aplicação de cantos pré-fabricados de elementos pré-fabricados nas zonas dos cantos é, de facto, uma solução bastante interessante e que nós recomendamos. Mais uma vez, também, a aplicação de elementos pré-fabricados nas zonas das tubagens, caso existam, e também, não menos importante, e tratando-se aqui de um sistema de mantas, de uma membrana de polipropileno de impermeabilização, é necessário que o remate dessas mantas seja selado, seja fechado com um elemento próprio. Neste caso, é uma emenda realizada com o Weber Dry Roll Banda, como vemos aqui nesta fotografia. Uma outra situação, ou um outro sistema construtivo, varandas e terraços. Uma zona também de muita aplicação de cerâmica, em que temos que previamente impermeabilizar. Bom, começamos então pela regularização, a aplicação de uma betonilha. O que nós propomos é o Weber Floor base reforçado com uma rede de fibra de vidro, Weber Floor Rede G120.
Depois, a impermeabilização, e aqui temos duas possibilidades, Weber Dry 824, argamassa monocomponente flexível, ou o Weber Dry Fill, uma argamassa, um produto pronto a aplicar em pasta e que, portanto, não necessita de uma aplicação ou uma mistura prévia. Está pronto a aplicar e, portanto, facilita o processo de aplicação. Depois, então, a colagem, com Weber Col Flex M+, L+, ou XL+. Naturalmente, o leve também pode ser considerado, mas a escolha deve ser sempre fundamentada, mais uma vez, no tamanho da cerâmica que vamos aplicar. A betonação colorida, Weber Color Premium. E, por fim, mais uma vez, a selagem, selagem colorida com materiais elastoméricos para as zonas técnicas, em particular, quando estamos a falar de varandas e terraços, os remates entre pavimento e parede, ou eventualmente a zona de rodapé. Pontos a destacar, mais uma vez, a questão de, em varandas e terraços, realizar pendentes, no mínimo 1,5%. O tratamento dos pontos singulares, a transição de pavimentos de paredes e de zona de esquina com uma banda elástica. Alternativamente, pode-se aplicar o Weber Dry Roll Banda, uma banda específica que existe do Weber Dry Roll para realizar as emendas do Weber Dry Roll, que pode ser aplicado, caso não se queira, vou exemplificar aqui, caso não se queira que a impermeabilização suba até cá acima e que fique em baixo, deve sempre criar aqui um contornozito para que fazemos efeito quase de bacia de retenção, para que a água não possa passar através do elemento vertical. E, portanto, podemos fazer esta transição com, vemos aqui um bocadinho desse exemplo, fazer esse tratamento usando o Weber Dry Roll Banda, fixado, neste caso, com uma argamassa epoxídica, o Weber Col, ou um produto epoxídico, o Weber Col Epoxy. E, portanto, criamos ali digamos, uma proteção, uma barreira na vertical que acompanha ou que vai ligar com o elemento de impermeabilização horizontal do pavimento e que nos cria esse efeito de proteção e de estanquidade ou de impossibilidade de água passar para a parede. Mais uma vez, o uso de cantos de elementos pré-fabricados, canto in e canto alto, e já agora também, caso exista, e neste caso normalmente costuma existir, a aplicação também de elementos pré-fabricados nas zonas de tubos de queda d'água. Uma outra situação também, varandas e terraços, mas neste caso sem carbonatações. Decidimos colocar aqui isto por uma razão. Muitas das vezes, em zonas de varandas e terraços, depois da aplicação do sistema de impermeabilização e da colagem de cerâmica, com o tempo há o surgimento de carbonatações ao longo do painel cerâmico. Isto acaba por ser uma característica natural a partir do momento em que temos produtos de natureza cimentícia. Sejam eles a betonilha, a cola, o betume. São fontes de sais provenientes do cimento que permitem ou que levam à formação de carbonatações. São isto que nós vemos muitas vezes de cores manchas brancas de aspecto branco depositadas no painel cerâmico. Bom, caso não queiramos ter este tipo de situações, de aparecimento de manchas brancas, o que devemos fazer, portanto, é usar um sistema construtivo totalmente isento de elementos com cerâmica, de elementos com cimento, de materiais com cimento. E, portanto, a nossa proposta passa por, naturalmente, tem que haver uma regularização, com uma penilha, mas a partir do momento em que aplicamos uma impermeabilização, não haver fontes de sais ou cimento, produtos cimentícios que levem a esse aparecimento de manchas. Impermeabilização, portanto, sistema Weber Dry Roll, uma manta pré-fabricada de polipropileno. Depois, a colagem com um produto de base poliuretano, Weber Col XXL, e a betonação com um produto epoxídico. E, portanto, temos aqui estes quatro, porque ainda temos a selagem, naturalmente, a selagem com um selante elastomérico. Temos aqui 4 elementos
que não contribuem para a proliferação de sais cimentícios e, portanto, que impedem esse aparecimento de manchas de cor branca que tão indesejadas são e que, por vezes, tão difíceis são de eliminar. Pontos a destacar, então, nesse sistema, mais uma vez, a necessidade de fazer as pendentes mínimas, os pontos, a importância de tratar os pontos singulares nas transições pavimento-parede ou parede-parede, a aplicação de elementos pré-fabricados na zona dos cantos índices, cantos altos, e também a aplicação de elementos pré-fabricados nas zonas de queda de água. De reter, então, aqui como mensagem principal que, se quisermos, então, uma solução sem carbonatações, sem as manchas brancas que vulgarmente aparecem, que devemos usar, então, um sistema que, a partir da impermeabilização, seja isento de cimento, de fontes de cimento. Uma outra situação, um outro sistema construtivo, nas zonas de caves. As zonas de caves, as zonas de caves são, normalmente, ou por vezes, são zonas enterradas. E, portanto, temos água em contrapressão que tende a aparecer nesses espaços interiores. De referir que a solução que nós aqui vamos apresentar não é uma solução milagrosa, é uma solução que de facto, tem resistência à contrapressão, essa pressão negativa, mas que ainda assim não substitui a necessidade de fazer intervenções pelo exterior. E quando eu falo fazer intervenções pelo exterior, é fazer as intervenções de impermeabilização nas fundações, na zona de encosto de terras, que vulgarmente são feitas com soluções diferentes destas que nós vamos apresentar. Ainda assim, no interior, pode também ser contemplado uma impermeabilização extra para dar essa melhor resistência em zonas fundas, em zonas de cave, por exemplo. Bom, primeiro, a nossa proposta passa, portanto, por fazer um tratamento pontual de zonas onde haja fugas de água. Muitas das vezes são os próprios respiros da confragem. São zonas de passagem de água que devem ser previamente estancadas e que fazer essa estancagem com Weber Dry Stop. Depois, a aplicação então de uma impermeabilização resistente à contrapressão, Weber Dry KF, uma argamassa de aplicação em capa fina que tem essa capacidade de resistir à pressão negativa, à pressão de água que vem do exterior para o interior. Naturalmente, a colagem com Weber Colflex M+, L+, XL+, ou eventualmente com LED, mais uma vez em função do tipo de cerâmica. A betomação com Weber Color Premium e, por fim, a selagem colorida. Pontos a ter em consideração neste sistema. Caso haja, e normalmente há, transição entre pavimento e parede, tem que ser feita esta transição também com uma banda elástica, Weber Dry Banda. A aplicação também de elementos pré-fabricados, Weber Dry Roll, canto in ou canto alto, nos cantos. E necessário também fazer um reforço da camada de impermeabilização com rede de fibra de vidro com tratamento anti-alcalino. No Weber Dry KPF é um elemento rígido que, aplicado em áreas bastante extensas, merece ou convém realmente que seja também reforçado com uma rede de fibra de vidro com tratamento anti-alcalino. A importância da rede de fibra de vidro com resistência à alcalinidade prende-se com o facto de a argamassa tem alcalinidade e se a rede que usamos não tiver resistência a esse ambiente agressivo que lhe é imposto pela argamassa, vai-se degradar e, portanto, tem que ser uma rede específica que aguente essa alcalinidade que advém das argamassas. Naturalmente, e este penúltimo ponto foi o meu primeiro ponto, que é garantir que a impermeabilização das paredes enterradas também seja realizada pelo exterior e selecionar argamassas que resistam à pressão negativa. E por fim, um último sistema construtivo é piscinas, referente a piscinas. Nas piscinas partimos de uma estrutura estável. Se não partimos, deveríamos partir de uma estrutura estável, uma estrutura de betão, e depois fazer a regularização do suporte. Se for em pavimento, uma betonilha, Weber Floor Base. Se for em parede, um reboco, Weber Revedur. Depois partimos então para a impermeabilização, Weber Dry 824
reforçado com uma rede de fibra de vidro com tratamento anti-alcalino, Weber Dry Rede 90, ou, eventualmente, também poderá ser Weber Dry KF, reforçado com rede de fibra de vidro. A colagem, mais uma vez, escolha em função do formato da cerâmica, e a betomação final. E aqui o que nós recomendamos é o uso de uma betomação de natureza epoxídica. E porquê? Para fazer uma boa resistência aos ataques que vulgarmente existem nas piscinas. Ataques químicos que ocorrem a quando do tratamento de águas. Isto pode acontecer momentaneamente. Normalmente acontece momentaneamente, não está sempre com meio, não é sempre um meio agressivo, porque senão as pessoas também não poderiam entrar nas piscinas, mas ainda assim, pontualmente, durante os momentos de tratamento das águas, há bastante agressividade para os produtos que existem nas piscinas. E, portanto, a seleção de um elemento de betomação epoxídico dá-nos um nível de durabilidade bem maior do que teríamos com um produto de natureza cimentícia. E, por fim, naturalmente, a selagem. A selagem aqui, o produto que nós recomendamos é o Weber Color Siltstone, um produto adequado para aplicação junto de peças de pedra, mas também em situações de imersão constante, como é o caso das piscinas. Pontos a destacar, mais uma vez, fazer a transição entre pavimentos e paredes, e aqui em particular, caso se aplique pastilha cerâmica, uma boa prática ou uma boa recomendação é a aplicação, realizar uma meia cana, como vemos aqui, pode ser realizado com uma argamassa de reparação ou com uma argamassa técnica, um WeberTech rápido, que permite fazer uma meia cana e depois fazer com que a impermeabilização seja também aplicada de forma contínua e, naturalmente, a colagem também de forma contínua. Sabemos que isso nem sempre é possível. Caso não seja possível realizar uma meia cana, aplicar então uma banda deformável, Weber Dry Banda, que fica embebida na argamassa de impermeabilização, quer de pavimento, quer do elemento vertical. A zona dos injetores e dos skimmers deve ser também cuidada. O que nós propomos é que seja feita na zona, temos aqui uma demonstração, na zona da tubagem PVC neste caso, que seja feita aqui um corte, que seja realizada aqui uma reentrância para que, quando da aplicação da impermeabilização, esta impermeabilização, aqui esquematizada a vermelho, possa entrar e ir bater junto do tubo de PVC e depois o preenchimento deste espaço vazio seja realizado com um produto epoxídico, o Weber Epoxy. Uma sugestão que é, os tubos PVC são realmente bastante espelhados, e uma boa prática é que antes da aplicação do produto epoxídico, do Weber Epoxy, seja criada alguma abrasão e algum desgaste para que o epóxi tenha uma capacidade de ligação ainda maior do que aquela que teria sem fazer essa abrasão. Uma nota final sobre esta solução, que é caso a aplicação, caso o revestimento escolhido seja rede de fibra de vidro, desculpem, seja pastilha que tenha rede de fibra de vidro no Tardós, a betomação deve ser realizada com o Weber Epoxy, mas também a própria colagem deve ser feita com o Weber Epoxy Easy, ou seja, colagem e betomação com produto epoxídico. E isto porquê? Porque, por vezes, estes reforços que são colocados no tardós das pastilhas ou de algumas cerâmicas funcionam como pontos de fragilização durante o ciclo de vida das soluções. E, portanto, o que nós recomendamos em situações deste género é a aplicação de produtos epoxídicos, quer na colagem, quer na betomação, que nos dão um nível de durabilidade bem maior do que teríamos com soluções de base cimentícia. E bom, e é tudo. Alguns pontos finais a considerar para que tenhamos então uma boa durabilidade das soluções, ou pelo menos que seja aquilo que esperamos delas, é que de facto seja feita uma correta especificação
durante a fase de projetos e que seja detalhado em cadernos de encargos. Segundo, durante a fase de execução, uma fiscalização cuidada e bastante apertada. Naturalmente, haver previamente também uma análise da resistência e da estabilidade de suportes é essencial para a escolha das soluções, mas também para a durabilidade das soluções. Os pontos singulares, que são normalmente as zonas onde os sistemas de colagem e impermeabilização tendem a falir, se não forem, devem ser tratados de forma muito cuidada. Mais uma vez, a questão das dimensões de revestimento cerâmicos deve ser considerada a quando da escolha das argamassas de colagem e, por fim, também o respeito pelos tempos de secagem das argamassas e das áreas máximas admissíveis para cada produto. Bom, da minha parte, era isto que tinha para apresentar. Estou naturalmente aberto a questões e dúvidas que venham a surgir. Carlos, Obrigado, Helder. não sei se estás aí. Estou. Penso que me estão todos a ouvir, não? Obrigado, Helder. Derrapamos aqui um bocadinho no tempo, mas é natural que, atendendo à complexidade do tema e do grau de abrangência da explicação, é natural que tenhamos derrapado aqui um bocadinho. Temos aqui algumas questões. Eu vou começar aqui talvez pela mais simples, e que foi a primeira. Colocado pelo nosso colega Vasco, que comenta que a gama de colas apresentada é semelhante do ponto de vista dos nomes à anterior gama, com o acrescento generalizado da designação mais ou plus. Sim. O que é que significa nesse caso? Boa. Uma boa questão. Bom, de facto, nós fizemos uma revisão recentemente da nossa gama de colagem. Os nossos produtos atuais, digamos que eu quase diria aqueles que mais são conhecidos, Weber Colflex ML, S, M, L e XL, foram revistos e neste momento temos produtos alternativos. As fórmulas foram melhoradas e neste momento os nossos produtos mantemos esta sequência lógica do S, M, L, XL e também já agora de um outro que é o Weber Colflex XS, mas todos eles são mais. E mais porquê? Porque se foram melhorados, são fórmulas melhoradas que dão para mais aplicações, para mais formatos do que aqueles que os seus antecessores davam e que já agora também, do ponto de vista de sustentabilidade, são produtos também mais sustentáveis. Isto porquê? Porque isto também indo de encontro à preocupação da Saint-Gobain de reduzir o impacto ambiental ou a pegada carbónica associada aos produtos de construção, termos produtos também mais sustentáveis que incorporam materiais reciclados. Muito bem, obrigado. Temos aqui depois questões relacionadas com a zona dos chuveiros. Primeiro, o nosso convidado Francisco Fernandes pergunta: na casa de banho é aplicado o mesmo produto para as paredes em volta do duche? Sim. Na casa de banho, o que nós propusemos aqui era o Weber Dry 824 ou o Weber Dry Fill. Sim, na prática deve-se aplicar também a priorização no elemento vertical. Nós costumamos dizer que bem, pelo menos até onde a água chega, durante o momento do duche, não é? Que genericamente é cerca de 1,5 m a 2 metros de altura, de 1,5 m de altura será a zona onde haverá águas. E, portanto, usar o mesmo produto para a zona de parede, o mesmo que foi usado no pavimento, naturalmente. Entretanto, temos aqui um comentário de João Álvares Ribeiro, que diz: o sistema de revestimento das zonas dos chuveiros proposto pela Weber é complexa e exige muita mão de obra com aumento da probabilidade de erro humano. Nas paredes utilizam o 824 e nos cantos a banda. Parece que estará a faltar uma banda que se possa aplicar em toda a superfície e não utilizar materiais diferentes. Finalmente, por que é que não propõe o sistema Weber Hall quando não queremos ter fissuras no material de acabamento numa laje, por exemplo, de betão armado?
temos um revestimento com pedra nobre ou um mármore raro ou insubstituível. É fundamental evitar a fissuração deste novo material e ninguém aborda esta questão que no futuro poderá trazer consequências graves ao dono de obra. Seria um sistema anti-fissuração do revestimento final. Muito bem. E começando já por este ponto, então o Weber Dry Roll, eu julgo que não foi uma das soluções que nós apresentámos na varanda, mas de qualquer das formas as soluções que nós hoje apresentámos não são estanques, podem ser também ajustadas naturalmente. Para dizer o quê? O Weber Dry Roll poderá ser usado numa situação como esta que o nosso assistente colocou. E portanto, sim, poderá ser usado. Se bem entendi, não sei se estava na expectativa de que a impermeabilização criasse também alguma estabilidade em suportes instáveis. Bem, na prática, o que a impermeabilização faz é diminuir que a instabilidade que venha do suporte seja tão rapidamente transmitida aos elementos de revestimento. Neste caso, às pedras. De qualquer das formas, não vai ser um elemento de estabilização de suporte, vai ser um elemento de acomodação das tensões que possam vir de suporte. E, naturalmente, em situações em que temos materiais tão nobres como pedra natural, é uma solução que deve ser considerada, sim. Concordo consigo. Muito bem. Temos aqui mais uma questão. Tendo em conta a complexidade do tema, em caso de necessidade, existe o apoio na prescrição de soluções ao projetista? Sim, posso responder que sim. Sim. Nós temos uma equipa de prescrição, uma linha própria que dá apoio aos projetistas e em situações mais complexas as questões são colocadas aos chefes de produto, nesse caso iriam parar ao Helder. Se queres acrescentar alguma coisa em relação a esse tema, Helder? Já acho que já disseste tudo, Carlos. Nós temos uma equipa que de facto dá esse acompanhamento e que vos poderá dar seguimento em dúvidas que vos venham a surgir. Para isso, entrem em contacto connosco que nós daremos o correto seguimento. Sim, temos aqui um participante que tem a mão levantada, António Rebelo. Não sei se quer colocar a questão verbalmente, oralmente. Se quiser, pode ativar o seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou permitir-lhe o microfone. António Rebelo está a ouvir? Tinha a mão levantada. Não sei se quer colocar uma questão. Bem, parece que não. Ora, temos aqui mais uma questão que acabou de chegar. Participante Carlos Correia. Podemos ter acesso ao vídeo da apresentação? Só consegui entrar a meio da sessão. Sim, a gravação, portanto, a sessão está a ser gravada e penso que dentro de algumas horas poderemos disponibilizar no site construir.sangoban.pt. Eu já agora colocaria também aqui uma questão. Em piscinas não é necessário sempre revestimentos, quer dizer, sempre colagem com materiais epoxídicos, ou é? Não, de facto não. A colagem com materiais epoxídicos em piscinas prende-se com o tipo de revestimento que nós vamos aplicar. Ou seja, por vezes encontramos peças pastilha, ou pedra, ou cerâmica, que têm reforços no tardós, reforços que normalmente são redes no tardós, que são embebidas ou que são fixadas com umas resinas que nem sempre têm o melhor comportamento quando imersas em água. Daí que, para maximizar a aderência e também compensar estas dificuldades que possam vir destes reforços que existem no tardós destes elementos, a nossa recomendação passa pela aplicação de produtos epoxídicos. São sempre produtos que, do ponto de vista de durabilidade, são mais duráveis
do que os produtos de base cimentícia. Portanto, nestas situações em particular, e as pastilhas de vidro ou pastilha cerâmica são casos bastante concretos, deve-se fazer a colagem com produtos epoxídicos e o rejuntamento também com produtos epoxídicos. Muito bem. E um participante pediu para indicar o site onde realizar a gravação. Eu já coloquei aqui. Eu acho que assim será mais fácil. Eu passo já ao nosso slide final dos agradecimentos e onde deixamos também os nossos contactos e onde poderá já ver também o site onde estará disponível a nossa gravação desta sessão que hoje aqui fizemos. Helder, muito obrigado uma vez mais. Agradeço também a todos os participantes. Nós, na próxima semana, vamos ter um webinar extra. Vamos abordar o sistema LSF. Todos os interessados, penso que a partir de final desta semana já será possível fazer a inscrição. Obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado a todos e uma boa tarde a todos. Obrigado.